Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries. Esse é mais um vídeo da cobertura de temporada de premiações com um assunto específico. Fernanda Torres versus Demi Moore, fazendo de conta que é uma disputa direta aqui, porque eu acredito que nesse momento, e vale frisar, nesse momento, 29 de janeiro de 2025, a disputa do Oscar de melhor atriz está principalmente entre essas duas concorrentes. Por que eu friso que é nesse momento? Porque ainda falta pouco mais de um mês para o Oscar, a votação termina em 18 de fevereiro, começa dia 11 de fevereiro, termina dia 18 de fevereiro, e até lá tem muita, mas muita coisa para acontecer mesmo. O jogo pode virar completamente, como a gente já viu em outros anos, mas hoje, por tudo que eu tenho lido, pela bagagem que eu tenho acompanhando algumas coisas e vendo as previsões e tal, eu diria que a disputa está entre Fernanda Torres e Demi Moore. Eu vou aqui nesse vídeo falar as chances de cada uma e dar os principais argumentos para cada uma em termos de chance. Se chegou agora ou tem acompanhado esses vídeos, te inscreve no canal, eu preciso realmente da tua inscrição para poder continuar fazendo esse trabalho. E não esquece de dar uma olhada nos outros conteúdos aqui também. Tem crítica de alguns dos filmes que estão concorrendo ao Oscar, vai entrar mais crítica ao longo dos próximos dias, então fica de olho no canal. Gente, tem um ponto, eu vou trazer para essa análise, eu vou trazer os meus pontos, mas alguns pontos que têm saído na mídia, inclusive uma matéria que saiu hoje no New York Times do Kyle Buchanan, que é um repórter de cultura pop, que é o colunista do New York Times em temporada de premiações. E ele aponta algumas coisas que eu acho que vale a pena trazer para esse vídeo aqui. Primeiro de tudo, ele começa dizendo que essa é a primeira vez desde 1978 em que todas as 5 indicadas a melhor atriz também estão em filmes que estão indicados a melhor filme. E ele aponta os motivos para isso. Primeiro, ele diz que, e isso faz todo sentido, que isso faz parte de uma diversificação da academia ao longo dos últimos anos, né, de valorizar mais filmes com mulheres, por exemplo. E isso pode se refletir no fato de, pô, as 5 indicadas também estão com filmes concorrendo ao melhor filme. Mas ele traz um ponto legal também, que é que isso mostra também que isso faz a disputa ser ainda mais forte, né? Então, tem 5 mulheres que estão entre os principais filmes do ano, segundo, obviamente, a academia. Isso faz essa disputa ser uma das mais acirradas. O Kyle Buchanan, ele coloca, ele fala de todas as indicadas, tá? Mas eu acho que a gente pode descartar, nesse momento, a Mickey Madison e a Cynthia Erivo, né, de Wicked. Mickey Madison de Anora e Cynthia Erivo de Wicked, que eu não acho que elas tenham tantas chances assim, hoje, né, em 29 de janeiro de 2025. E a Carla Sofia Gascon, que ele coloca com um certo favoritismo, eu acho que ela ainda corre por fora. Ele pondera, por exemplo, que se Emília Pérez vencer melhor filme, talvez a estatueta já seja dela. O que não é óbvio, mas pode acontecer. Eu descarto um pouco isso porque eu acho que hoje Emília Pérez não é o favorito. O favorito é o Brutalista, segundo a maior parte das previsões que tem por aí. Então esse argumento meio que cairia por terra. Mas ele faz uma ponderação que eu já fiz. Eu não sei se em algum vídeo aqui ou comentando com amigos, que é uma coisa que se fala muito. A Carla Sofia Gascon é uma atriz trans e conforme as medidas transfóbicas e as declarações transfóbicas do atual e novo presidente americano Donald Trump forem crescendo, isso pode gerar uma reação dos votantes da academia, né, que mais liberais, obviamente, vão se opor ao Donald Trump, e esse pode ser, de certa forma, um voto de protesto, né, para premiar, e seria de fato histórico, né, uma mulher trans ganhando como melhor atriz. Mas pelo que existe hoje, e já existem diversas declarações do Trump, medidas, enfim, eu não acho que ela ainda que isso já dá para cravar que isso vai acontecer, mas eu acho, de novo, que conforme o tempo isso pode crescer. Vamos falar de primeiro lugar de Demi Moore. A Demi Moore hoje, na maior parte das previsões, é a favorita para vencer o Oscar de melhor atriz, tá? Fernanda Torres entraria num segundo lugar. Porque os argumentos e inclusive ela é a favorita segundo a previsão aqui do New York Times, né, que eu tô trazendo para vocês. Primeiro ponto, tá? Eu acho que o que mais conta a favor da Demi Moore é a narrativa. E o que é narrativa? Até tive uma discussão nos comentários esses dias sobre isso. Não é nenhuma invenção que a campanha faça, que a atriz faça, é simplesmente a forma de se contar uma história. No caso de uma campanha de Oscar, é
a forma que se conta essa história em todas as aparições públicas daquele concorrente, em posicionamentos e enfim. A narrativa da Demi Moore, ela é muito poderosa quando a gente fala de vitória de Oscar. Ela venceu o Globo de Ouro e no discurso dela, tá, que eu acho que foi muito legal, inclusive, né? Foi bem legal mesmo, tá embutida ali a narrativa que é mais favorável a ela, né? A narrativa que a campanha tá batendo mais na tecla e que pode vir a premiá-la. Uma narrativa absolutamente verdadeira, que é o fato de que ela disse que ela sempre foi considerada uma atriz comercial, ela fala, é a primeira vez que eu ganho algo como melhor atriz, e entra minha carreira meio que tinha sido dado por encerrada, esse filme foi a minha redenção, percebe? E ela já é uma mulher que teve o seu sucesso de público décadas atrás, e que agora dá, de certa forma, essa volta por cima. Esse é um discurso que a academia ama de paixão, esse discurso de redenção, e que traz um prestígio para a premiação em si. Além disso, essa é uma narrativa que combina com a narrativa do filme, a história de A Substância, né? De uma mulher que trabalha num programa de TV e que é absolutamente descartada por conta da idade dela, e aí ela começa um processo ali, né, que entra na questão da ficção científica do filme, né, de usar a substância. Então, o discurso dela e a narrativa do filme estão perfeitamente alinhados e também perfeitamente alinhados com o que a academia gosta. Eu dou alguns exemplos aqui. Brendan Fraser, por A Baleia, venceu e o discurso dele sempre foi esse, da carreira tinha acabado, tinha sido dada como finalizada. O Ke Huy Quan, aquele que venceu por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que tinha sido um ator mirim, né? Ele venceu, ele trabalhou em Indiana Jones, enfim, os Goonies também, e a carreira dele meio que depois, na fase adulta, tinha acabado e ele volta com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E o discurso dele, por exemplo, no Globo de Ouro é absolutamente emocionado por conta disso, né? Então tem alguns pontos assim que fazem dessa narrativa ser historicamente resultar em vitórias. O que conta contra a Demi Moore? E eu diria que esse é o único ponto hoje que vai contra ela. O gênero do filme. A Substância é um filme de terror. Historicamente, terror é um gênero que sofre preconceito da academia. Alguns lugares, alguns comentaristas, e inclusive essa própria matéria do New York Times que eu estou trazendo aqui, ela cita que atrizes já venceram por filmes de terror. A Natalie Portman, por exemplo, por Cisne Negro, e a Jodie Foster por O Silêncio dos Inocentes. Mas, vocês precisam concordar comigo que não é o mesmo tipo de terror que A Substância, que é um terror corporal, né? Um horror corporal. E, inclusive, esses dois filmes, Cisne Negro e O Silêncio dos Inocentes, talvez nem seja visto como terror clássico, assim, na visão dos votantes e tal, seja visto mais como um suspense, né? Enfim, aconteceu já, mas ganhar o Oscar por um filme de horror corporal mesmo seria uma coisa, eu diria que até, né, que bem rara mesmo. Então esse é o principal argumento contra a Demi Moore. Indo para Fernanda Torres. E isso é muito, eu tenho falado isso sempre que eu falo dos prêmios. A enxurrada de comentários brasileiros está chamando a atenção. O próprio colunista do New York Times, quando fala sobre ela, ele abre falando que no dia, na transmissão de anúncio de indicados ao Oscar, chamava atenção a quantidade de bandeirinhas do Brasil e de comentários torcendo por ela, comemorando, e como isso se tornou um orgulho nacional. Isso é uma coisa positiva que chama a atenção da academia, né? Quando uma publicação com a Fernanda vai a milhões e milhões de comentários e visualizações, enfim, e outras não vão, isso conta a favor. Quando se fala de popularidade do Oscar, sempre atrair público vai ser legal. Não no sentido assim de tipo, os brasileiros vão salvar o público do Oscar que está caindo ano a ano. Não nesse sentido. Mas de mostrar que existe uma popularidade nas redes. Existe também o contra-argumento dos brasileiros chatos, para dizer o mínimo, que começam a invadir publicações e tal de outras concorrentes, xingando e comentando e fazendo comentários desrespeitosos. Aí, além disso, pega bem nessa história toda. A Fernanda Torres tem um timing perfeito de posicionamento e da campanha dela, de vir a público e dizer: pessoal, não façam isso, respeitem, e falar muito bem das suas colegas ali que estão concorrendo. Isso pega bem para ela. E talvez, inclusive, dê uma contida nos comentários dos brasileiros, assim, né, desses comentários mais de discurso de ódio e tal.
né? Os comentários levantando ela para cima sempre são muito, muito bem vistos, tá? E um outro ponto que conta a favor dela, tem dois, tá? A questão do discurso do filme, de ser um filme contra a ditadura e tal, também pode entrar um pouco naquilo que eu estou dizendo, desse momento que os Estados Unidos vivem. E os votantes que, né, pessoas mais progressistas e tal, verem um filme que é contra a ditadura, isso pode contar a favor, mas depende de como isso vai, né, esse discurso vai emplacar nos próximos dias, mas é um ponto importante, assim, a qualidade do filme, né, a mensagem que o filme passa e tal, isso também conta. Mas eu acho que mais ainda é a narrativa da campanha dela. E, de novo, narrativa é apenas a forma de se contar uma história, nesse caso, absolutamente verdadeira, que é a de que 26 anos atrás, a Fernanda Montenegro, mãe dela, esteve concorrendo ao Oscar, o Brasil inteiro torceu e ela perdeu, e hoje em dia todo mundo considera uma injustiça e tal. E agora, 26 anos depois, o Brasil consegue a sua segunda indicação na história da premiação, e é logo a filha da Fernanda Montenegro, Fernanda Torres. E num filme com o mesmo diretor. Então, tudo isso são elementos que parecem se alinhar perfeitamente para criar uma história lindíssima e que é verdadeira. Isso está colando muito bem na mídia internacional. Várias matérias nos principais portais têm saído nesse sentido, contando essa história. Não acho que... E aí entra um ponto importante. A academia não vai comprar, assim... A academia não vai tentar fazer justiça para Fernanda Montenegro, como a gente fala por aqui. Mas é, de certa forma, um calcanhar de Aquiles a premiação daquele ano. Shakespeare Apaixonado, que rapou tudo e, inclusive, ganhou a melhor atriz com a Gwyneth Paltrow, é hoje mal visto, porque foi um filme que todo mundo sabia que não tinha qualidade, talvez, para tudo isso, e que ganhou muito pela campanha visceral ali e absurda do Harvey Weinstein, da Miramax. Hoje, né, enfim, absolutamente cancelado por todos os motivos. Então a academia tem hoje essa aversão à figura do Harvey Weinstein, como a indústria toda tem, e também tem essa vergonhinha, digamos assim, de ter premiado um filme que todo mundo hoje em dia diz que não mereceu. E a academia costuma, às vezes, fazer reparações históricas. Esse é um ponto que conta a favor da Fernanda Torres também. Mas ela tem, eu diria, um outro ponto que é contrário à campanha dela e que favorece a Demi Moore, por exemplo, e favorece outras atrizes também, mas no caso mais a Demi Moore. A Fernanda Torres não está no Critics' Choice Awards, que acontece no dia 7 de fevereiro, ela não está no BAFTA, que acontece dia 16 de fevereiro, e ela não está no SEG. O SEG, no entanto, acontece só no dia 23 de fevereiro e não impacta, eu diria que não impacta nada, porque a votação do Oscar já vai ter terminado. Mas vão ser, assim, um período de pelo menos 2 premiações importantes em que as outras atrizes vão estar ali e ela não vai estar. E isso, a gente precisa ver ainda como isso vai impactar a campanha em termos de lembrarem dela, né? O fato do filme estar indicado a melhor filme ajuda, porque provavelmente muitas pessoas vão assistir ao filme e vão ser tocadas pela atuação dela, mas ela não está presente nessas premiações é um ponto desfavorável a ela. Mas hoje, eu sigo dizendo, tá mais entre Demi Moore e ela, e tudo mesmo pode acontecer ao longo agora do mês de fevereiro. É isso que eu tinha para dizer hoje. Até o próximo vídeo e tchau! Since the blues walked into town, but you wanted a